Voltamos a repercutir aqui na Band News FM os atos de terror em Brasília neste final de semana e para isso recebemos agora a cientista política Deise Tchocari. Tudo bem, Deise? Obrigado por atender a Band News FM. Como vai? Imagina, um prazer falar com vocês. Bom, Deise, os acontecimentos na capital federal neste domingo geraram, claro, uma série de repercussões. Isso ainda está acontecendo em Brasília, inclusive com falas dos presidentes dos três poderes, pregando união, luta pela democracia, tem se batido muito nesse ponto. Agora, Deise, que efeitos políticos esses atos antidemocráticos vistos no domingo podem ter pensando no governo Lula, do lado da governabilidade, né, essa palavra que é tão usada, mas também no outro lado, a situação de Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, até se manifestou pelo Twitter, mas a gente não pode deixar de lembrar que os participantes, as pessoas que fizeram esses atos, essas depredações, são identificados e apoiadores de Jair Bolsonaro. Como isso pesa para os dois lados, depois de tudo que aconteceu e toda essa repercussão nacional e internacional? O efeito político imediato disso, no primeiro momento, é o fortalecimento do presidente Lula. Então, num jargão bem popular, o tiro saiu pela culatra, porque se a ideia era questionar um governo vigente, questionar um governo que tem uma semana, então não existe nem a possibilidade ainda de tu fazer um questionamento formal sobre o que está acontecendo nesse governo, porque ele ainda não teve tempo de governar. O que essas manifestações fizeram não é manifestação, é um vandalismo, né? O que esse vandalismo fez foi fortalecer o governo, unir os três poderes em torno desse governo, e acabou, eu costumo dizer que caiu a última pedra do bolsonarismo, né? Porque, por mais que seja uma parcela da população, e eu sempre defendo que toda generalização ela é burra, mas a maioria dos manifestantes se declararam bolsonaristas, então isso é um problema. A gente, durante 4 anos, teve um questionamento do ex-presidente em relação à democracia, instituições e imprensa, e isso vai fomentando essa inflamação na população. Eles acabam se inflamando e tendo essa subjetividade alimentada o tempo inteiro, e aí o que a gente vê é isso, chega uma hora que de tanto tu colocar a lenha na fogueira, pega fogo, e foi o que a gente viu agora nesse domingo. De um lado, a gente tem o afastamento, acho que podemos dizer assim, de algumas figuras políticas. Cito, por exemplo, Arthur Lira. Era um aliado de Bolsonaro, hoje ele já dialoga, pelo menos a gente pode dizer assim, tranquilamente com o novo governo Lula. Essa mesma situação, saindo da questão política, indo para as ruas, também tem se visto, quer dizer, sempre que o presidente Jair Bolsonaro tensiona ou ultrapassa, chega perto de ultrapassar os limites, ele perde mais, digamos assim, dessa base dele. Pode-se dizer que nesse momento só sobraram estes manifestantes, e de novo, vamos falar manifestantes, mas na verdade esses criminosos que fizeram tudo o que fizeram em Brasília, a base dele está cada vez mais diminuta, pensando politicamente e na população? Eu não acredito que a base dele esteja diminuindo. A base do bolsonarismo, ela varia entre 22% e 26%. São os efetivamente bolsonaristas. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Eu sei que a gente aqui na Band News toma esse cuidado, mas para não confundir a direita com bolsonaristas. Mas essa base, ela gira em torno de 22% a 26%, e ela é uma base que não muda. Seria uma extrema-direita, uma direita radical. Né? Nem todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são de extrema direita. Tem muitos ali que não concordam com a esquerda ou não viram um outro candidato que fosse plausível para o momento, mas a base dele é essa porcentagem mínima que quer esse sentimento de guerra. Para eles, guerra é paz. Existe uma parcela da população brasileira que é muito agressiva, que é a favor de violência, que é a favor de discriminação, de polir os direitos da minoria. Quando o presidente Jair Bolsonaro ele é eleito porque ele ocupa uma cadeira vazia de uma liderança na direita. Agora, talvez essa cadeira fique vazia novamente, com essa retirada dele do campo político. Provavelmente a direita vai querer um outro líder, mas a extrema-direita não. A extrema-direita segue com Bolsonaro. Então, o que a gente vai ver agora é um pós-bolsonarismo e como que essas lutas de poder, elas vão se acomodar. Mas essa extrema-direita, ela continua com ele, sim, porque é um movimento já enraizado na política brasileira. Bom, falando um pouquinho na oposição agora, ela conquistou um número expressivo de cadeiras no Congresso nessas últimas eleições, e muitos deles são políticos
abertamente, pelo menos na época eleitoral, que abertamente eram ligados ao bolsonarismo, eram abertamente apoiadores de Jair Bolsonaro. Diante de uma situação como a que a gente está vivendo agora em Brasília, em que a Casa, o Congresso, a Câmara, também o Senado, é chamada para se pronunciar e tem dado declarações, presidentes, integrantes da Casa, declarações fortes a favor da democracia. Como a gente pode imaginar a postura desses opositores, desses políticos que são oposição ao governo? Quer dizer, se mantém nesse lado a favor da democracia, defesa, claro, do governo atual, o governo do presidente Lula e dessa união que se formou após os atos em Brasília, ou continua do lado dos apoiadores bolsonaristas? Porque parece uma sinuca de bico nesse momento para esse tipo de político que foi eleito com o voto de bolsonaristas. Eu acredito que esses políticos que foram eleitos com esses votos bolsonaristas, eles estão agora numa encruzilhada. Mas dificilmente esses parlamentares se elegeram só com votos bolsonaristas, justamente por esse percentual de 22% a 26%, que não é suficiente para sozinho fazer um deputado ou fazer um presidente, né? Então, eu acho que nesse momento eles devem ficar, a gente até estava conversando sobre isso na Band News com o Edu, nesse momento eles devem ficar a favor da democracia, mas no momento posterior eles retomam os seus posicionamentos, porque agora existe no ar o questionamento de que democracia é inegociável. Então, como que tu vai ficar contra a democracia? E, de novo, eu reitero, assim, esses vândalos são uma pequena parcela da população, não representam um todo e também não representam um todo que elegeu esses parlamentares. Então, nesse momento, a gente vai ver uma união, bem entre aspas, de todos os parlamentares, de direita, esquerda, centro-direita e centro-esquerda. Mas, a posteriori, eles devem retomar os seus posicionamentos e voltar para as pautas de costumes bolsonaristas e delimitar o seu espaço. Mas, nesse momento, é uma comoção geral, como não poderia deixar de ser, né? Quebrar um patrimônio público, né? Claro. E, para fechar, como fica a situação? Claro, nesse momento já começou a busca pelos responsáveis, né? E há, entre eles, nesse momento, talvez o nome de maior prestígio no campo político, o ex-governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Ele foi afastado, há pedidos de impeachment. Como fica a situação dele? Está completamente isolado nesse momento? Nesse momento ele está isolado, ele foi um governador, é um governador que teve uma boa perspectiva no Distrito Federal, mas nesse momento, nacionalmente, ele fica completamente isolado. Eu não acredito que se houver um impeachment dele, aí a situação muda, mas eu acho um pouco difícil pelo índice de aprovação que ele tem no Distrito Federal, que é alto, ele ficou praticamente isolado agora nessa reeleição, né? Ele tem apoios ali no entorno que são bem fundamentais para ele, mas a gente não pode esquecer que não é só ele o responsável, né? A gente já vem há 4 anos fomentando essa irresponsabilidade, essa loucura como método, porque isso é loucura, colocar um chapéu metálico nas pessoas, as pessoas estão lutando contra moinhos de vento, mas a situação dele, pelo menos por enquanto, ela fica complicada assim. Eu acredito que a longo prazo, pelos índices de popularidade, de aprovação dele, deva voltar para uma normalidade, mas nesse momento ele está completamente isolado, né? Nem aqueles apoiadores ali do entorno do DF estão se manifestando a favor. Bom, perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com a cientista política Daisy Ciocari, fazendo uma análise dos efeitos desses atos antidemocráticos que deixaram esse rastro de destruição em Brasília, avaliando aí possibilidades dos próximos passos, e claro que a gente volta a conversar aqui na Band News FM para efetivamente contar essa história, né? A história acontecendo na frente dos nossos olhos, a história da democracia brasileira. Muito obrigado, Daisy. Até um próximo contato. Até a próxima.